Fora de campo, eu já adianto. Além de uma invasão ilegal, artigo 150 do Código Penal, além das ameaças que o Palmeiras diz ter sofrido e da coação, também crimes previstos no Código Penal, há um além. Há uma coisa além disso. Não só a instituição foi atingida nesta invasão que aconteceu hoje à tarde, falaremos longamente sobre ela aqui. Não é inédito no futebol brasileiro, a gente até costuma ver e fica acostumado com isso como se fosse natural, mas tem um porém. No próprio comunicado que o Palmeiras fez para reclamar da situação, né, ou se defender da situação, tem um nome frisado ali, o nome de Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Mancha Alviverde. Por que esse nome está citado ali? Porque o presidente da Mancha Alviverde não pode chegar a 300 metros da presidente do Palmeiras. Uma medida protetiva foi dada à presidente, na pessoa física, no ano passado, por ameaças que ela sofreu nas suas empresas, nas suas redes sociais e no seu celular. A determinação do juiz Fabrício Zia vale desde o ano passado, está vigente, e é para o presidente da Mancha Verde e para 2 dos seus vice-presidentes. Nas imagens que o Palmeiras já tem, e já coloca ali no seu comunicado oficial que tomará medidas judiciais contra, claro, a presença do Jorge, que deu várias entrevistas, não estava constrangido por essa situação, e também de outros quase 30 torcedores que foram cobrar, principalmente, segundo eles próprios, Abel Ferreira, que teria colocado em campo um time que não representa a força que o Palmeiras teve nas últimas temporadas. Vamos falar muito sobre essas consequências jurídicas, a relação da presidente do Palmeiras com a principal organizada é ruim há algum tempo, com este torcedor pior desde o ano passado, e também das consequências futebolísticas. Na primeira das 3 partidas entre Flamengo e Palmeiras, deu Flamengo com sobra. Comigo e o Renato Maurício Prado, que está feliz, ainda que seja mais um desses dias que a gente não gostaria de tratar do futebol brasileiro, Mili Lacombe, Renan Teixeira e hoje o nosso setorista de Palmeiras, o Flávio Latif, que está aqui para contar sobre esse dia super tenso e quase inédito nessa... Não é inédito, já aconteceu, né? Mas quase inédito nessa era Abel Ferreira. A nossa enquete pergunta para você que está assistindo os últimos jogos do Palmeiras, 4 derrotas em 5 jogos, de quem é a culpa? O que está acontecendo no Palmeiras? Você deixa seu voto, deixa seu like, vou passar a bola para o Renato, que está feliz, mas assiste mais uma vez nessa nossa longa estrada no jornalismo esportivo, torcedores que se acham mais torcedores do que outros, cobrarem um time que perdeu um jogo por 2-0, um jogo de ida de oitavas de final. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília, boa noite. Boa tarde, boa noite para Mili Lacombe. Boa tarde. Olha, Mili, hoje você está triste, hein? Sou obrigado a informar que você está triste, porque eu estou alegre. Então, dentro daquele nosso binômio, você está triste. Boa tarde, boa noite para o Renan, boa tarde, boa noite para o Flávio. É inacreditável, né, Marília, que isso aí continue a acontecer. Mas o mais grave é que acontece e a gente sabe que não vai dar em nada. Isso é que é o triste, né? Por que não tinha lá policiais já prendendo essa turma toda? Porque esse cidadão, por exemplo, que tem uma ordem restritiva, como é que ele ignora completamente a ordem da justiça de se aproximar da Leila e vai protestar no Palmeiras? É inadmissível. É, como sempre, aquela velha história da impunidade que graça no nosso país. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Se os caras fossem protestar hoje, tivessem ido protestar hoje, tivesse tudo em cana, garanto que da próxima vez iam pensar muito melhor antes de fazer esse tipo de papagaiada. Porque não dá em nada. O Palmeiras vai jogar mais na quarta-feira porque os torcedores da Mancha Verde foram lá protestar? Claro que não. Se jogar mais, vai jogar mais pelos jogadores do Palmeiras, pelo Abel, enfim, por tudo que levou o Palmeiras a ser tão ganhador nos últimos 5 anos. Não por causa de um bando de maluco que resolve ir lá protestar, pichar e fazer coisas do gênero. Lamentável. Mas hoje eu estou alegre. Hoje, infelizmente, Mili, não tem jeito, eu estou alegre. Só estou triste por uma coisa. Eu esperava, eu pensava, eu gostaria que o Danilo Lavieri estivesse aqui, gente. Afinal de contas, Danilo, tem que botar a cara na hora ruim também, amigo. Aí você me tira do bolso o aniversário da sua avó. Parabéns para ela, mas você... Não, Renato, aniversário dele? do Danilo. Hoje é aniversário do Danilo, que vai festejar com a avó. Conversei longamente com ele também, me passou umas dicas, a gente vai bater bola. Parabéns, pelo menos uma alegria no dia dele, Renato. Parabéns, Danilo Lavieri.
Parabéns, mas o senhor devia estar aqui. O senhor devia estar aqui. Não me venha com essa história, não. Eu achei que estava culpando a pobre velhinha, né? Mas, enfim, pelo menos ele está se desculpando. Eu vou checar esse negócio da data do aniversário do Danilo direitinho. Mas fato é que ele não veio, mas pelo menos veio o nosso Flávio Latifi, que vai nos manter informados das coisas do Palmeiras, né? Danilo, que até acertou, dizendo que o Palmeiras ia jogar todo retrancado, mas não veio aqui agora tentar falar, ouvir, ser gozado pelo resultado do seu time. Vai, vida que segue, vamos em frente. A gente vai falar do jogo, sim, dessa vitória acachapante, né? O 2-0 nem representa o que foi o jogo de ontem. Mas primeiro a gente vai tratar desse assunto do dia, que é o que aconteceu, são os desdobramentos do jogo que aconteceu ontem à noite. Como eu disse aqui na abertura, a presidente do Palmeiras, na pessoa física, como presidente das empresas Crefisa, das universidades, foi ameaçada no ano passado nas suas empresas, nas suas redes sociais e no seu telefone, e por isso ela, com o seu advogado, não na qualidade de presidente do Palmeiras, pediu à justiça uma proteção e entrou na justiça contra essas pessoas que estavam ameaçando, picharam os seus imóveis, etc. Independentemente do fato de também terem feito isso em frente ao Palmeiras. No dia 13 de setembro do ano passado, essa medida protetiva foi determinada e, por decisão do juiz Fabrício Zia, essa distância que 3 torcedores do Palmeiras identificados naquelas ameaças precisam ter dela é de 300 metros na sua residência e no seu local de trabalho. A informação de funcionários do Palmeiras de que a Leila sim estava à tarde lá no CT do Palmeiras, onde, como presidente, ela também trabalha. Ela não trabalha só na Crefisa, apesar dessa ação ser na pessoa física. A gente vai colocar primeiro o comunicado do Palmeiras para mostrar para vocês o porquê de colocar o nome do presidente da Mancha nesse comunicado, justamente para mostrar à justiça que ele descumpriu uma ordem judicial. Então, a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a academia nesta tarde de quinta-feira. O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado. Antes de deixar o centro de treinamento, líderes uniformizados, entre eles o presidente Jorge Luiz, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por essa ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos. O Palmeiras fará boletim de ocorrência. A gente vai colocar na sequência as imagens que a gente tem dessa invasão e dessa entrada dos torcedores que saíram escoltados pela polícia, na sequência para o Latifi, que durante o dia todo, a gente está vendo a imagem, quando apareceu o presidente da Mancha Alviverde, eu mostro para vocês, ele está com uma camisa azul e um boné azul também com a bandeira dos Estados Unidos. Latifi, por favor, a gente está sem o som desses vídeos, então você pode, por favor, contar toda a sua apuração durante o dia. Apuração é essa que está no nosso feed de notícias do Palmeiras. Esse torcedor aqui apareceu ali atrás, de camisa azul e boné azul. Boa tarde, Latifi. Obrigada por participar conosco no dia da festa dos 40 anos de Danilo Lavieri. Boa tarde, Marília, Renato, Mili, Renan, é um prazer pela primeira vez, né, participando aqui com vocês, é uma honra. Pois é, tudo começou por volta da 1 da tarde, né, o nosso colega Alex Miller, imagino que alguns de vocês já tenham trabalhado com ele, publicou nas redes sociais que a Mancha Verde estaria tendo uma reunião com jogadores e o Abel na academia de futebol. Que foi uma informação que me causou muito surpresa, né? Porque a gente sabe como é essa relação da Mancha Alviverde com a Leila Pereira, sempre foi algo muito... são duas coisas que não se misturam, né? No começo, sim, a Leila patrocinava o Carnaval, mas nos últimos tempos isso acabou, e ela foi bem dura em relação a isso, teve todo esse caso que você citou, que na justiça eles não podem ter contato próximo com a Leila, e eles foram na academia de futebol, e depois surgiu a notícia, eu e o Lavieri, a gente foi atrás, que não se tratava, né, de uma reunião, e sim de uma invasão. Os torcedores se aproveitaram de brechas ali na entrada da academia de futebol e entraram no CT, e prontamente a segurança do Palmeiras impediu que eles entrassem no centro de excelência, tanto é que as imagens que a gente tem são dos torcedores torcedores organizados na frente da Porta de Excelência. Quem já foi na academia de futebol sabe o local que fica. Em nenhum momento a diretoria do Palmeiras pensou em liberar os jogadores ou o Abel para conversar com eles. Assim.
foi uma tentativa dos organizados totalmente frustrada. Tanto é que menos de uma hora depois a polícia apareceu e todos eles deixaram o local. É estranho, né? Porque quem se depara com essa notícia, amigos, eles imaginam, pô, Palmeiras deve estar brigando para não cair, né? Palmeiras está mal. E não é nada disso. O Palmeiras perdeu, né? Como disse o Renato, eu vi ontem o comentário dele pós-jogo. Tem que dar graças a Deus que só foi 2-0, né? Porque ontem, se fosse 4, não seria nenhum absurdo. E tem o jogo de volta ainda, né? E também duvidar desse Palmeiras do Abel, apesar desse momento ruim, não, eles já se provaram que é possível revirar esse placar, mas é mais um episódio triste, né, que a gente vê de um time que está muito longe de estar em crise. Pois é, eu vou voltar já com você com as mais informações sobre o que aconteceu e desdobramentos, porque, como você mesmo disse, no meio da tarde vocês tiveram informação de que não era uma reunião e sim uma invasão. Eu apurei à tarde com pessoas que trabalham no CT do Palmeiras, na academia de futebol, que essa entrada, pelas imagens, eles já sabem que não foi facilitada por nenhum funcionário. Uma das preocupações é que alguém tivesse deixado entrar. Como você lembrou aqui, a relação não é boa com a torcida organizada, mas, dados ótimos resultados dos últimos muitos tempos, isso não tinha chegado nem perto de acontecer. Então, não, a Palmeiras já tem segurança de que nenhum porteiro, nenhum segurança facilitou a entrada deles e conseguiu conter essa entrada antes ali do centro de excelência. Eles não tiveram contato nem com a presidente do Palmeiras, nem com nenhum diretor, nem com o Anderson Barros, nem com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. A gente tem mais um vídeo, se não me engano, Miri, deixa eu ver aqui com o Marinho, que a gente está fazendo o programa ao vivo, indo atrás de tudo ao vivo aqui, porque eu queria que você falasse sobre esse assunto. Claro que ele tem uma intersecção, né, que é a figura. A gente está vendo aí de novo essas imagens, acervo pessoal, que a gente, acho que o Danilo conseguiu para a gente essas imagens, o Flávio também. E eu queria que você falasse um pouquinho enquanto a gente revê aqui, e eu vou tentar identificar para vocês de novo a pessoa em si, que é o Jorge Sampaio, presidente da Mancha, que, por decisão judicial, não pode se aproximar da presidente Leila. Aqui ali, ó, esse daí, ó. Pode falar, Miri. Então, como cantam os Gilsons, né, aquela banda dos filhos e netos do Gilberto Gil, várias queixas, gente, assim, várias coisas para a gente analisar. Primeiro, a Leila Pereira é uma das mais vitoriosas presidentes de clube, né, em exercício e na história do futebol brasileiro. Gostemos ou não gostemos dela, é a primeira vez que uma presidente ou um presidente tão vitorioso é ameaçado de morte pela própria torcida. E isso quando o Palmeiras já estava vencendo, tá? O Palmeiras, como o Flávio colocou, perdeu 3, 4 jogos seguidos, né? Tá? Também vem num viés de baixa, mas absolutamente contextualizado. Um time que está se refazendo, um time que está vivo na Libertadores, um time que ainda é favorito no Campeonato Brasileiro, acumulando títulos há 4 anos e meio, quase 5. Justifica-se essa invasão? Não seria justificada em nenhuma hipótese. Mas menos ainda, porque a gente está falando do time mais vitorioso do Brasil nos últimos 4 anos. Justifica-se que uma presidente tão bem-sucedida tenha sido ameaçada de morte pela sua torcida. Gente, isso é inédito. Isso é inédito. A gente já viu presidentes serem ameaçados, né? Agredidos até. Mas o time só perdia. E agora? Como chama isso? Isso tem nome. Sim, a Leila comprou uma briga com a organizada. E aí vale a gente fazer uma outra ressalva aqui. As torcidas organizadas no Brasil, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso futebol. Há histórias maravilhosas de torcidas organizadas. Tem estudos e estudos e estudos mostrando como essas torcidas transformam as periferias e os ambientes de onde elas vêm. São ambientes, às vezes, muito seguros para uma mulher ver um jogo. Mas, assim como em todos os lugares, dentro de uma torcida organizada, tem núcleos duros de delinquentes. E a gente precisa falar sobre isso. Assim como tem núcleo duro de delinquente nas cativas. Também nos lugares mais caros dos estados. Então, passa longe da gente criminalizar a torcida organizada, mas a gente precisa criminalizar esse tipo de ação.
Ela tem medida restritiva, gente. E o cara entrou. É absolutamente ilegal em vários aspectos. E ele está solto ainda. Por quê? Uma mulher que pede medida restritiva contra um homem, ela não é escutada? Ela não tem a lei atuando a seu favor? Então, assim, é lamentável. E olha, para tirar um pouco do Palmeiras também, né? Que a gente viu em tempos recentes. Fluminense campeão das Américas. A torcida não aguentou 2 meses de resultados ruins. Foi lá protestar. O Flamengo, recentemente, a gente viu isso também. Está proibido perder. Está proibido jogar mal. Está proibido tentar remontar o time. Proibido, gente. É proibido. É ganhar, 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 ganhar. Só pode ganhar. Não ganhou, a gente vai lá e vai quebrar tudo. Então, assim, também é um aspecto social. É um espírito do tempo. Perder faz parte do processo. Jogar mal faz parte do processo. Só assim a gente melhora. O Abel está tentando remontar um time. Ele tem jogadores novos. A gente fala, agora o Palmeiras desandou desde que o Danilo saiu, gente. Faz 3 anos e tanto que o Danilo saiu. Não vai montar esse meio de campo sem o Danilo. Ele está fazendo isso recorrentemente. Então é absurdo, é completamente absurdo. Eu espero que haja punição. Espero, sinceramente, que haja punição. A gente vai ouvir o presidente da Mancha, que deu várias entrevistas, não só entrou, como deu várias entrevistas. Tem algum telefone tocando, não é o meu agora. A gente vai ouvir o Flávio Latifi na sequência para dar todas as informações que ele tem do dia, inclusive a sequência disso, o passe seguinte, que é a repercussão futebolística. De fato, o time não está jogando bem. Vamos ouvir o presidente da Mancha. A Mancha é vendida? A Leila começou a pagar a Mancha agora? Mas assim, hoje não vai adiantar mais. Não, tudo bem. Não, isso já entendi. Isso já entendi. Eu não sou besta, eu já entendi. Eu, mano, eu tenho vocês aqui há 10 vezes aqui. Eu vou vender vocês Não, meu celular tá acabando aqui. Pega o telefone dele. Não pode. Só que é o seguinte, cara. Eu sei que você vai subir, ó. Entendeu? Eu sei que você é um peixe pequeno. Entendeu? Então, assim, só tá enrolando aqui. E mais uma vez não vai ter que. Não tô falando você. Eu tô falando. Não você. Não você. Eu tô falando você. Eu vou levar tudo isso. Aí o que vai acontecer? Nós vai ter que vir. Mas vai vir 6 vezes. E aí, eu vou levar isso pra falar. Porque sabe o que vai acontecer? Você acha que o Palmeiras vai conseguir passar o orçamento? Vai cantar, vai vir aqui pegar o time, vai incentivar, vai fazer festa. Vai estar gastando. A Mancha sabe quanto está gastando com essa festa agora aí, Palmeiras e Flamengo? Mais de 25 mil reais. Não é brincadeira. A torcida, deixa eu falar, a torcida não brinca. É 25 mil reais. As bandeirinhas, você acha que. Faz a conta. 4 reais bandeirinha. É 8 mil no Gol Norte. 8 mil vezes 4 reais. Só de bandeirinha. É só para entender que tem uma leitura que aqui não é um bando. Entendeu? E a gente incentiva o Palmeiras, a gente gasta dinheiro. E vem um real do Palmeiras e a gente nem quer. Entendeu? Então, eu vou levar tudo isso. É o que eu posso fazer. É o que me cabe, entendeu? Se eu pudesse fazer qualquer coisa a mais, eu faria. Eu vou levar tudo isso. E a gente vai se encontrar mais vezes aí. Mas a gente só vem. Nós não queremos nada. Aqui, quando eu falei com o Léo, eu falei, ó, que falei com segurança, falei, ó, vai tirar todo mundo, ficar só eu. Eu nem falei ninguém, nem o comissão, era só eu mesmo. Conversa, troca uma ideia. Mas assim, hoje vai ter que conversar. Apoiar, a gente vai apoiar. Fica tranquilo. E outra coisa, deixar bem claro, não é nada contra a diretoria, nem com o Barco. Não é nada. A gente está insatisfeito com o Abel Ferreira, da forma que ele está conduzindo, algumas insistências. Flávio Latifi. Meu Deus, vai. Pois é. É engraçado porque parece que as organizadas se sentem um torcedor especial, né? Que eles querem a justificativa do Abel por que o Palmeiras está tão apático. Sendo que, imagino que todo torcedor palmeirense que foi dormir ontem à noite foi dormir incomodado, né? O Palmeiras, assim, a cobrança dentro do Palmeiras, ela existe já. O Abel é um técnico que cobra muito dos jogadores, os jogadores fazem parte de um elenco vitorioso, então essa cobrança existe, e não vai ser, né, um protesto com organizada, uma conversa com organizada,
que vai resolver os problemas do Palmeiras, né? Tanto é que o Palmeiras já iniciou a preparação hoje, né? Porque o Palmeiras no final de semana enfrenta o Inter no Beira-Rio. Então isso mais atrapalha do que ajuda, né? Não sei se vocês concordam comigo nesse momento. Como a Mili falou, é um time que nos últimos 5 jogos perdeu 4, né? É a primeira vez que o Palmeiras perde 3 jogos em sequência desde 2021, que foi o primeiro ano do Abel Ferreira no comando técnico. Então, é muito complicado. Eu ouvi alguns relatos de jogadores que ficaram bem incomodados, assim, assustados mesmo, né? Porque com essa situação... Mas o Palmeiras já está tentando pensar em como sair dessa situação, porque é uma sequência muito dura. Na quarta que vem já tem o confronto de volta com o Flamengo. O Palmeiras não vai ter o Allianz Parque completamente lotado, né? Eu e o PVC, a gente deu informação hoje que por conta de shows às vésperas do jogo, o Gol Norte não vai estar com 100% da capacidade. Então tem muito mais coisa para se preocupar do que essa tentativa de invasão que, pelo que eu conversei com o pessoal, não passou disso, foi pacífico, mas é um episódio que, para quem está trabalhando normalmente, com certeza assusta. Renan, Flávio, você deve ter passado por alguma dessas situações, não passou? Na época de jogador? Várias vezes, várias vezes. Me conta aí, qual o efeito prático disso em relação aos jogadores? Zero. Efeito prático é zero. O problema é que se o Palmeiras ganha do Inter no fim de semana, daí a torcida vai falar, tá vendo? A gente foi lá pressionar os caras. Primeiramente, desculpa, eu não dei boa noite, eu tô meio... pelo assunto, eu não dei boa noite a todos. Marília, Mili, Renato, Flávio, todos que nos acompanham. Mas voltando, eles vão falar isso, viu? Fomos lá no CT, pressionamos, ameaçamos e o resultado veio. E se vier o resultado, não vai ser por isso. Ao contrário, a chance disso trazer uma pressão extra e desnecessária para os jogadores, para o elenco, para a comissão técnica, é muito maior do que trazer um resultado positivo, né? E eu vivi já, Renato, até situações assim de quase vias de fato, sabe? Quase sair na porrada com torcedores, sabe? Algumas vezes. Em alguns clubes mais potencializado, torcidas maiores e mais violentas, em outros menos. Mas, assim, em todo lugar tem. Em todo lugar isso daí tem. E eles se acham no direito de ir lá, de cobrar. E o Palmeiras, historicamente, né, é perigoso para os jogadores o dia a dia, a rotina. Né? Porque esses torcedores todos, eles sabem onde as mulheres vão no shopping, onde os filhos estudam, eles sabem tudo. Né? A gente já viu episódios de torcedores em banco, Wagner Love, há muito tempo atrás, um outro jogador que me fugiu o nome agora. Então, João isso daí Vitor é um, assim... João Vitor, bem lembrado, Flávio. Então, é um episódio lamentável. E você vê, assim, o cara cobrando bandeirinha. Se o time tivesse ganhado, ele ia lá cobrar também a bandeirinha? Cara, é um absurdo, né? A gente fica ouvindo assim as coisas que os caras falam ali, é simplesmente um absurdo. Daí, o Palmeiras consegue trazer jogadores importantes esse ano, né? O Felipe Anderson, difícil você conseguir trazer um cara que está na Série A italiana, ainda num bom nível, jogando na Lazio, com o mercado europeu. Você consegue trazer o cara para cá, um mês depois acontece um negócio desse, o cara repensa a carreira, né? Fala, será que eu fiz de fato a melhor escolha? Só que, diferente de outros clubes, a atitude do Palmeiras, a atitude da presidente do Palmeiras, em não dar liberdade, em abrir as portas do clube e falar, Abel, vai lá com... Não, porque eu garanto que se fosse em outros clubes, no São Paulo, no Corinthians, eles teriam tido essa conversa com o elenco, com parte do elenco, com o treinador, eles conseguiriam ter esse tipo de conversa. E o Palmeiras age de uma forma diferente. O que é, na minha opinião, positivo, protegendo o seu elenco, a sua comissão, a sua diretoria, o seu patrimônio, enfim, atitude esperada da presidente do Palmeiras, essa atitude.
Latifi, você mais cedo, junto com o Danilo, publicou, nessa esteira das críticas, eu comecei o programa falando que as críticas são ok, de fato o Palmeiras jogou muito mal, ontem a gente vai falar como jogou bem o Flamengo também daqui a pouco. E na sua apuração e do Danilo, a escalação do Palmeiras, essa que foi reclamada pelo o cidadão que se acha mais Palmeiras do que o Palmeiras, também foi recebida de forma, vamos dizer, com estranhamento, vai. Os próprios jogadores prefeririam ter jogado com uma linha de 3. Queria que você falasse sobre a apuração de vocês também, sobre esse incômodo dos jogadores com o esquema que foi usado ontem. A gente brincou aqui que esse Palmeiras inédito que o Abel tinha assinado para levar o Maracanã. Pois é, Marília, o Palmeiras já tinha enfrentado o Flamengo no ano passado no Maracanã e perdeu por 3-0, né? Foi aquele jogo pelo Brasileirão. E quando os jogadores ficaram sabendo da escalação, alguns deles conversaram e acharam estranho, porque a ideia, né, sempre foi: precisamos voltar vivos em o jogo de volta. E aí existiram alguns comentários no sentido assim: nossa, mas o Giai acabou de chegar e vai jogar, na lateral esquerda o Vanderlan estava sendo o titular e vai deixar o time. O entendimento era que o sistema com 3 zagueiros, apesar do Palmeiras ter o desfalque do Murilo, né, que acompanhou o nascimento do filho aqui em São Paulo e não esteve à disposição, era que uma linha de 3 zagueiros com 2 laterais seria melhor, até porque o Palmeiras está sofrendo gol todo o jogo. O Palmeiras, o Abel, né, sempre levou o lema baliza zero, que o Palmeiras tem que vencer os jogos sem ser vazado, que isso é bastante importante, mas o Palmeiras está sofrendo gol todos os jogos. Então, na cabeça de alguns nomes do elenco, o ideal seria reforçar ainda mais o setor defensivo para não ficar tão exposto contra o Flamengo jogando em casa, que é um time muito forte. Mas, Marília, a verdade é que, mesmo se entrasse, né, com essa linha de 3 zagueiros, com a postura que o Palmeiras entrou em campo ontem, totalmente apático, 2 finalizações que nem dá para a gente chamar de finalização, foi um futebol muito pobre, e o próprio Abel, na coletiva de imprensa, ele cita uma crise, né? Ele mesmo denomina esse momento como uma crise. Então, o momento no Palmeiras é delicado, mas como a gente falou, nada que justifique isso que aconteceu na tarde de hoje na academia de futebol. Antes de te dar tchau, queria que você falasse para mim se tem alguma sinalização sobre o time que joga contra o Inter para tentar voltar de se aproximar dos líderes do campeonato e para os próximos 2, Palmeiras e Flamengo, que teremos na outra semana. Tem alguma sinalização? O plano não deu certo ontem, então vamos ao plano B? O que deve acontecer no final de semana é que o Abel já fez contra o Vitória, né? Que ele poupou alguns nomes, até porque o Palmeiras precisa responder no Brasileirão, mas também não pode abandonar a Copa do Brasil, né? Porque 2-0 é um placar difícil, mas vai que acha um gol cedo no Allianz Parque, a torcida empurra. Afinal, tem uma bandeirinha, vamos jogar, né? Fizeram tudo com bandeirinha agora. Pois como o Jorge disse, a Mancha vai fazer uma festa muito grande no Allianz Parque, e o Palmeiras não pode abandonar essa competição, porque se o Palmeiras joga contra o Flamengo e ganha de 1-0, pode ser que na quarta que vem a gente esteja falando: o Palmeiras lutou, brigou, o Abel tá recuperando o time. Agora imagina se o Palmeiras perde de novo pro Flamengo. Se o Renato ficou feliz ontem, imagina na quarta que vem. Aí vai ficar difícil. Qual?